nada mais distante de um comunista ou de um fascista do que um liberal, né? E ele era um liberal a toda prova. Um homem com os valores humanos levados às últimas consequências. Ulisses era, por incrível que pareça, e essa é uma dimensão que as pessoas conhecem pouco, era muito brincalhão. Ele fazia piadas improvisadas fantásticas. Em cada momento que ele fazia um discurso ou ele tomava uma decisão, ele estava desmascarando, dizendo, olha, isso aqui não é democracia. Por mais que eles vamos fazer e tal, isso aqui é ditadura. E democracia é aquilo que a gente vai buscar. Em relação à direta mesmo, o seguinte, se não tivesse sido a persistência dele, eu acho que nós não chegaríamos ao movimento a que chegamos, porque em termos de massa, em termos de o Tancredo só foi possível por causa das diretas, porque, como dizia o doutor Ulisses, o povo está nas ruas. Quem que vai tirá-lo de lá? De outubro de 1988. Foi uma data histórica, dia da promulgação da Constituição Cidadã. Daqui, desse plenário, que aliás leva seu nome, o doutor Ulisses, como era carinhosamente chamado, deu um grito de ódio e nojo à ditadura. Gente, primeiro no movimento democrático brasileiro e depois na fundação do PMDB, ele foi um dos heróis da resistência na luta pelo restabelecimento das liberdades democráticas. Os 20 anos da morte de Ulisses Guimarães, o líder da oposição brasileira, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Em 1983, o presidente da República era o general João Batista Figueiredo. O Brasil vivia um longo e lento processo de recuperação das atividades democráticas, mas ainda faltava o principal: eleição direta para presidente da República. Sob a liderança de Ulisses Guimarães, então presidente do PMDB, organizam-se comícios pelas diretas já em todas as capitais do Brasil. O comício aqui do Rio de Janeiro, na Candelária, reuniu mais de 1 milhão de pessoas. O povo voltava às ruas e Ulisses Guimarães foi batizado de Senhor Diretas. Jamais o povo poderá ser vencido. A meu lado, um querido e fraterno amigo, uma pessoa muito especial. A meu lado, o economista, o professor Carlos Lessa. Tudo bem? Tudo bom, amigão. Certinho? Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Vamos falar um pouco sobre ele, sobre a importância dele na resistência democrática, enfim. Ulisses Guimarães foi um brasileiro
com B maiúsculo. Todas as letras em B maiúsculo. E era uma personalidade extremamente interessante, porque Ulisses Guimarães tinha uma paciência lendária. Foi talvez de todas as pessoas que eu conheci na minha vida, a pessoa que tinha mais paciência. E talvez, e provavelmente, esta tenha sido a principal qualidade dele chefiando a frente que se formou, inicialmente com o nome de MDB, posteriormente com o nome de PMDB, que era uma frente que, do ponto de vista ideológico, abarcava todas as tendências de esquerda, as tendências de centro, as tendências de direita, albergava todas as visões de mundo, religiosos os mais variados, ateus também. E Ulisses tinha, pela sua paciência e o respeito que ele tinha ao ouvir o que os outros tinham a dizer, ele conseguiu coordenar a atuação dessa frente colossal. O jornalista Luiz Gutenberg, ele é autor do livro Moisés Codinome Ulisses Guimarães, uma biografia do político. Por que você começa uma biografia de Ulisses Guimarães, que nasceu em 1916, em 1954? Por quê? Simplesmente porque essas biografias não começam nunca quando a pessoa nasce, mas quando elas se afirmam como personalidade. E Ulisses Guimarães já era deputado federal, candidato a presidente da Câmara e ainda não era ele. Então ele era um deputado federal comum, ou seja, vivia de pegar verbas, de fazer pequenos serviços para os seus eleitores. E aí ele nasce Ulisses Guimarães. Ele sente que mudou aquele político convencional, medíocre, ele vê que a potencialidade dele nascia ali. Durante o primeiro mandato na Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães integrou a Comissão Parlamentar de Inquérito do jornal Última Hora, um dos estopins da crise político-militar que culminou com o suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954. O Ulisses percorre uma época muito característica da política brasileira. Tem a ditadura, depois tem a liberação. Conta para mim esse trajeto dele. Por exemplo, ele chegou no governo, ele foi da CPI da Última Hora, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a primeira grande comissão de inquérito, que deflagrou a crise que morreu o Getúlio, que o Getúlio suicidou-se. Quer dizer, que era o escândalo da Última Hora, o uso do dinheiro do Banco do Brasil para fazer um jornal, aquele negócio. Em seguida, ele se elege presidente da Câmara com o Juscelino. Então, ele se transforma como presidente da Câmara um sujeito que cria tem uma grande capacidade de liderança, uma grande capacidade de respeitabilidade. Quando vem o parlamentarismo, ele é ministro da Indústria e Comércio. É o segundo ministro. O ministério foi criado pelo Jânio e ele é o segundo ministro da Indústria e Comércio. Fica ali do primeiro gabinete parlamentarista, do Tancredo Neves, sai e vai embora e, em seguida, alguns militares cretinos tentaram caçá-lo em São Paulo. Jorge Basso Moreno é um amigo, é um dos maiores jornalistas que eu conheço. Enfim, é uma pessoa muito querida e muito especial. Tudo bem? Tudo bem. Ô Jorge, tem muita gente que se arvora assim, que ajudou a derrubar a ditadura, não sei o quê. Então, na sua opinião, qual o papel do doutor Ulisses no restabelecimento das liberdades democráticas nesse país? Eu acho que ele teve um papel fundamental. Fundamental porque, na verdade, o doutor Ulisses, ainda que ele tivesse um projeto pessoal que não escondia de ninguém, que tinha o sonho de poder, de ser presidente da República, derrubar a ditadura pela via democrática,
e assumir a presidência da República, embora ele tivesse esse projeto, ele pensava sempre no coletivo, ele presidia um partido que não era partido, era uma frente de oposição. Você tinha, todos os partidos tinham sido proscritos, então o PMDB era chamado desaguadouro nacional de todas aquelas pessoas que lutavam contra a ditadura. Então, ele não podia estabelecer um rumo definido, porque era um fronte, era uma frente de oposição, e você tinha ali pessoas das mais diversas matizes, mas você tinha integrantes do MDB e que eram simpáticos à ditadura. Quer dizer, na verdade, o doutor Ulisses administrava também um pouco do próprio governo, porque ele misturava gente ali de várias matizes. Então, se ele fosse uma pessoa sem a liderança, eu acho que ele não teria conseguido nada. É por isso que ele consagra que a primeira virtude do estadista tem que ser a credibilidade, o respeito. A pessoa tem que impor respeito e ele era um líder nato por isso. Ulisses Guimarães começou a vida política em 1947 como deputado estadual. Daí para frente ele vai ser deputado federal até o momento da sua morte. Num desses momentos, Miriam Leitão sai da prisão e conhece o Ulisses. Como é que foi esse momento? Quer dizer, o Ulisses não sabe que me conheceu, mas eu o conheci nesse dia. Foi um momento dramático, assim, a saída da prisão, e eu estava, além de machucada pelo processo em si, eu estava sem perspectiva, sabe? Eu olhava para frente e eu não vi o fim daquele tormento que era a ditadura. E aí ele começou a anticandidatura. Eu olhava aquilo no jornal, achava estranhíssimo aquilo. Como anticandidato? Quer dizer, ele era candidato e todo mundo sabia que ele não ia ganhar, e ele também sabia, mesmo assim ele permanecia sendo anticandidato. Em 1973, Ulisses Guimarães foi lançado anticandidato à presidência da República como forma de repúdio ao regime militar. Tinha como vice o jornalista Barbosa Lima Sobrinho. A eleição indireta, realizada no dia 15 de janeiro de 1974, deu a vitória, conforme o previsto, à chapa governista, encabeçada pelo general Ernesto Geisel. Ele falava da construção da democracia, ele falava dos valores democráticos, ele falava dessa esperança de a gente conseguir conquistar. Isso me tocou fortemente, porque eu vi que tinha um caminho e eu vi que tinha uma liderança. Foi um momento importante para mim pessoalmente. Então, eu sei o que é a anticandidatura. A anticandidatura foi uma forma de Ulisses viajar pelo Brasil inteiro, dizendo para jovens como eu, ou pessoas mais velhas, ou de qualquer idade, o seguinte: há um caminho, vamos andar por ele. Democracia é a vontade da lei, que é plural e igual para todos, e não a do príncipe, que é unipessoal e desigual para os favorecimentos e os privilégios. Se a democracia é o governo da lei, não só elaborá-la, mas também para cumpri-la, são governo o executivo e o legislativo. O legislativo brasileiro investiu-se das competências dos parlamentos contemporâneos. É axiomático que muitos têm maior probabilidade de acertar do que um só. O governo associativo e gregário é mais apto do que o solitário. Eis outro imperativo de governabilidade: a coparticipação e a corresponsabilidade. O primeiro mandato do Ulisses Guimarães como deputado federal, ele cumpriu aqui. No Rio de Janeiro, Palácio Tiradentes, pertinho aqui da Candelária, onde teve aquele grande comício em 84 das diretas já. E Vera Barroso estava onde nessa época? Eu já apresentava um jornal na TV Educativa, era um meio-dia e nós combinamos todos que aparecíamos no vídeo ir de amarelo. Logo numa televisão do governo. Isso. Isso.
E eu, do doutor Ulisses, lembro bem, gravo bem na memória, ele presidindo a Assembleia Constituinte em 88. Ele ficava 4, 5 horas lá, o velhinho não era fácil. Eu me lembro até daquela frase do Collor, que o Collor chamou o Ulisses de velho gagá, que vivia na base dos remédios. Aí ele respondeu, velho sim, não velhaco. E os meus remédios eu compro na farmácia, são todos legais. E as diretas? E o papel dele naquele movimento que mobilizou tanta gente, tanta gente? Olha, outra coisa que também... Bom, eu acho que de certa forma também a gente não pode ficar vitimando o doutor Ulisses, dizer que ele foi vítima não só da ditadura, como também dos próprios civis que naquele momento queriam fazer algum tipo de arranjo para chegar ao poder. Mas ele começou a campanha da direta, ele sozinho, em Goiânia, fazendo um comício aqui e ali, aí foi crescendo, aí que vieram se somar Lula, Brizola e todos acabaram participando daquele movimento. E ele, como era a pessoa que tinha a tradição de sempre pedir eleição direta, ele tinha mais autoridade que todo mundo no palanque. Então aí é uma coisa gozada que às vezes as pessoas não entendem, falam, como que você pega... uma pessoa que em 84 você tinha todas as principais lideranças do país que depois disputariam a eleição presidencial, todas aquelas pessoas sob o comando dele. E anos depois ele se candidata à presidência da República contra essas pessoas que estavam ao lado dele, e ele é o último lugar, é o lanterninha, né? Quer dizer, essas coisas que não se explicam. Gutenberg, o grande momento político do Ulisses foi no movimento pelas diretas já? Há 3 momentos dele. Que você pode escolher à vontade qual é o mais importante. Mas eu prefiro o movimento pela Frente Liberal, que possibilitou a escolha do Tancredo. Que foi ali que foi aí que desfez um nó da ditadura. Né? Quando o mundo civil mostrou-se capaz de se unir e eleger uma pessoa. Aí foi realmente uma trama, ele era o chefe. Teoricamente ele queria ser o presidente. Mas ele deu um jeito, entendeu? Ele renunciou, ele aceitou que não era a vez dele. Ele fez todas as coisas necessárias. Né? Ora ele parecia fraco, ora ele parecia generoso. Né? Sei que ele juntou todo mundo, catequizou todo mundo e impôs a candidatura do Tancredo, que era mais forte e é viável. Né? E mostrou que o mundo civil era capaz de realizar uma proeza. Na direta já ele foi vigoroso, quer dizer, aquela demonstração de força popular para acuar a ditadura, tipo assim, olha aí, se não vai para o bem, vai para o mal e vai ser o povo na rua. Isso foi uma grande coisa. E depois na Constituinte, quando ele viabilizou a Constituinte. Ulisses Guimarães presidiu a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 a 1988. A nova Constituição, na qual Ulisses teve papel fundamental, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e chamada por ele de Constituição Cidadã por conta dos avanços sociais incorporados no texto. Ô, mestre, em função do papel dele, que era, na verdade, presidir uma frente, e como o senhor falou, uma frente com vários interesses, com vários propósitos. Uma frente colossal. Ele terminava, vamos dizer, não expondo. O Brasil não conhecia muito o que ele pensava, um pouco assim. Por exemplo, o que ele pensava sobre a economia? Não. O senhor que é a pessoa que conversava com ele. Isso eu conheço perfeitamente. A cabeça do Dr. Ulisses era inteiramente orientada à ideia de robustecer o desenvolvimento econômico nacional, fortalecer a soberania do Estado brasileiro para esse projeto de desenvolvimento e reorientar os benefícios para resgatar a dívida social. Ulisses tinha muito consciente a herança social complicada e perversa que o Brasil tinha. Qual era o espaço que ele tinha?
Ele usava qualquer espaço que tivesse, entrevista, a tribuna, ele era um excelente tribuno. É um excelente tribuno assim que a gente tem saudade, porque não tem mais tão bom. Gente que vai e faz um discurso que você fica eletrizado, né? Diante do que ele está falando. Então, há frases dele que permanecem. Ele é um grande frasista e ele sempre usou essa força da palavra para convencer, né? Cada frase, ela ensina a democracia, ela ensina como é que você tem que ser intransigente em determinados momentos. É intransigente, é dizer isso, é chamar de facínoras quem matou Rubens Paiva. Não é para negociar, não é para encontrar uma palavrinha mais doce, é para ser radical. Então, ele foi um radical nesse sentido. Depois, ele teve um momento da candidatura à presidência. Quando eu ouvi lá atrás, né, com 20 anos e aos prantos, ele dizendo lá para aquela plateia que havia um caminho democrático, havia um caminho para se lutar pela democracia, eu falei assim comigo: eu vou votar nesse homem. Eu vou votar nesse homem para presidente da República, eu juro que vou. E eu votei. Eu realizei esse sonho. Eu sei que ele teve poucos votos. Um deles foi o meu. Em abril de 1989, Ulisses Guimarães foi escolhido candidato do PMDB para disputar as eleições presidenciais. Mesmo dispondo de 22 minutos diários de programa eleitoral na mídia, Ulisses obteve apenas 4,43% dos votos. Ele terminou, né, não sendo presidente da República, enfim, foi uma... Eu acho que aconteceu com ele o seguinte: primeiro, a morte de Tancredo levou a população brasileira a passar a ter muito medo de velho, porque velho morre. Primeira coisa. Segundo, houve uma campanha contra Ulisses, dizendo que Ulisses era tríplice presidente, que era presidente do PMDB, presidente do Congresso Nacional e presidente da Constituinte. E quando um velho junta muito poder, fica ameaçador. Segunda coisa. Então, um velho ultrapoderoso que centraliza em suas mãos três instituições que na época estavam construindo o futuro do país, não é certo? Certo. E ao mesmo tempo misterioso, porque Ulisses era o seguinte: Ulisses como homem público tinha a vida dele como homem público, mas a vida privada de Ulisses não existia. Ulisses Guimarães morreu em um acidente de helicóptero em Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro de 1992. Ele estava com a mulher Mora, o ex-senador Severo Gomes e sua esposa e o piloto. O corpo de Ulisses foi o único que nunca foi encontrado. Que falta faz o doutor Ulisses no Brasil de hoje? Eu olho de um lado assim mais saudosista e quase que emblemático, que é o seguinte: o doutor Ulisses, que eu acompanhei ele, eu já peguei ele no auge, e aí depois ele na planície, quando ele não tinha cargo nenhum, eu ficava admirado no fim da vida. O doutor Ulisses era a única pessoa, o único político que eu vi entrando em restaurante sendo aplaudido. Na campanha eleitoral, eu era assessor de imprensa dele, a gente chegava de madrugada em São Paulo, íamos para uma pizzaria que era reduto do PT, e lá o doutor Ulisses era aplaudido, porque o doutor Ulisses onde entrava era aplaudido. Então ele tinha essa coisa da reverência popular. Hoje, quando a gente tem notícia de um político num restaurante, é vaiado, quer dizer, a gente não vê mais. Então, eu já nem falo assim da falta, é que eu acho que se o doutor Ulisses estivesse vivo, até hoje eu estaria sendo aplaudido em restaurante. Eu acho que a diferença é essa. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil!
Música